Carol, se você fosse responder aqui a nossa enquete, quem você acha que está governando o Brasil? Alexandre de Moraes, Janja Inácio ou gostaria que fosse o Milei? Eu já respondi que eu gostaria que fosse o Milei, embora sejam todas as alternativas acima, né? É um pouquinho da As Janja alternativas são corretas, né? Eu fiz de propósito mesmo. Todas as alternativas estão corretas, Cláudio, mas nenhum dos três tem voto. Nenhum dos três tem voto. Bem observado, Luan, bem observado. Nenhum dos três tem voto. Ó, vamos entrar nessa questão da cirurgia do Lula. Põe na tela, por favor. Eu já vou pedir a tua avaliação aí, Carol. O Lula passou pelo segundo procedimento cirúrgico, tá, na cabeça aí nessa semana. Primeiro para drenar... põe na tela, por favor. Primeiro para drenar a hemorragia, né? E outra agora uma espécie de cateterismo cerebral, tá bom? Então ele passou por esse novo procedimento agora, aí na madrugada, bem cedinho. E o Calil, que embora seja cardiologista, ele virou porta-voz, né, de todo o estado de saúde do Lula, né? Então, inclusive até minimizando de forma equivocada um procedimento que é um procedimento extremamente delicado. Para você alcançar essa artéria lá na cabeça, você precisa fazer todo um processo que vai desde a virilha até lá em cima. Então, assim, tem que ser gente qualificada. Tem, como qualquer procedimento cirúrgico, tem risco e ele é um procedimento sensível. Então, o Calil quer minimizar tudo, para que ninguém fique preocupado com a saúde do presidente. Eu falo assim, não, isso é simples. Não é simples não, Calil. Não é simples não. Eu falei com 3, 4 médicos de ontem para hoje, nenhum deles falou para mim que é simples. Vi também na internet vários especialistas aí, pessoal, neurologista, especialista inclusive nesse tipo de cirurgia, todo mundo falando, isso não tem nada de simples. Então, assim, não faça isso. Não tem de ficar minimizando um quadro de saúde que não é simples. Ah, ele agora está bem, passou pela intervenção, está aí, ó, intervenção por meio da embolização, que busca evitar novos sangramentos. O procedimento durou aí menos de 1 hora, começou ali às 7h10 da manhã. E o Calil disse que o presidente está acordado e conversando. Tudo bem, ótimo. Agora, saúde de um presidente, de um chefe de Estado, não é algo que se possa relativizar, muito menos maquiar. A gente viu o que aconteceu, né, Carol, com o Biden. O Biden que está aí, não teve condições, Biden não teve condições de disputar a reeleição. O Biden completamente travado, já senil, um senhor de idade, já senil, sem conseguir concluir as coisas, as frases, e governando com o botão da bomba nuclear, que às vezes eu agradeço que nós não temos, porque com a qualidade dos nossos governantes, é melhor que a gente não tenha mesmo. E os democratas fizeram uma blindagem, talvez a maior fake news, né, da história, a maior manipulação de uma administração pública da história, né? Você governar por meses e meses e meses com um presidente sem condições de governar. E aqui, pelo visto, estão querendo fazer a mesma coisa. Será, Carol? Acho que são cenários um pouco diferentes, né? O Biden estava dando todos os sinais ali de senilidade, teve no debate, e a gente não sabe de fato quem estava por trás. Aqui com o Lula a gente tem claro quem está por trás, que é a ala mais à esquerda possível do PT, né? Eu acho que essa talvez seja a gestão mais autêntica do PT, porque Lula 1, Lula 2, ele precisou ali fazer esse aceno para o mercado, trouxe grandes liberais, trouxe Marcos Lisboa, trouxe ministros Furlan, enfim, uma equipe econômica de peso, e agora a gente está sendo governado por um Dilma 3, né, o que a gente está vivendo, assim, é bem diferente, bem desesperador. O Alckmin está no Jaburu? Está em Brasília ou está na Síria? Bom, o Alckmin, nesse momento, ele teve de retornar às pressas a Brasília. Ele teve com o Papa Francisco, visitou o Papa Francisco, né, mas as agendas do presidente Lula, elas tiveram que ser tocadas, né, a toque de caixa, assumidas pelo vice-presidente da República. O que ele foi fazer no Papa Francisco?
Era visita de Estado mesmo, protocolar. É. Então, convite também em função da COP30 que vai ocorrer no Brasil ano que vem, a reunião dos BRICS. Então, o Papa Francisco também não deixa de ser um chefe de Estado, né? Apesar do Vaticano. Não, ele é um chefe de Estado. Deve ter ajudado a rezar também pro dólar a liderança cair, religiosa né? e chefe de Estado. Agora, você sabe que o Alckmin, eu não sei se vocês têm a informação, dizem que ele era da ala mais radical católica, né? Que é um cara do Opus Dei. E continua sendo. Ele continua sendo. Franciscano, né? E o Papa Francisco já é da ala progressista, né? Pois é. Mas ele esteve com o Papa Francisco. Não sendo da ala terrorista, tá bom, né? Aí o Alckmin tem dessas, né? Mas o Alckmin, ele também ele respeita algumas liturgias. Então, na ausência, na vacância do presidente Lula, por exemplo, ele nunca despachou ali do gabinete da presidência da República. Ele sempre se manteve ou no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ou lá na sala mesmo da vice-presidência, né? Ele não ocupa, dado a experiência que Dilma Rousseff viveu com Michel Temer, ele tem respeitado a liturgia do cargo ali, antes de se manter enquanto vice-presidente naquela... Decorativo. Exato, mas o Brasil, a gente precisava rediscutir mesmo as funções do vice-presidente da República. Nos Estados Unidos, na Argentina, o vice-presidente ele também é o presidente do Senado. Aqui no Brasil, o vice-presidente ele assume só quando o presidente ou falece ou quando o presidente se encontra fora do país. Mas aqui a gente não tem responsabilidades maiores, mas é fato que, enquanto o presidente Lula está passando por situação, né, médica complicada, passando por cirurgia, anestesia, desacordado, mesmo que por algumas horas, mas toda a máquina administrativa do Brasil continua. E onde está o nosso vice-presidente? Eu acho que você está ressaltando um aspecto importante, viu, Carol? Se você quiser comentar, a gente tem que ter claro, né, que assim, qualquer chefe de Estado vai ser submetido a uma cirurgia, tem que passar o poder, nem que seja por 1 hora, 2 horas. Por quê? Se acontece alguma emergência, quem vai tomar a decisão? Vai ter que esperar o sujeito se recobrar da anestesia. Normalmente, quando volta meio grogue, vai levar ali algumas horas para poder ter consciência exata, clara do que está fazendo. Quer dizer, é um negócio absolutamente sensível. Eu acho até que o Senado da República, os nossos senadores deveriam estar atentos a isso e fazer um questionamento formal, oficial. Isso tinha que ser assunto de debate público dentro do Senado. Concorda, Carol? Cláudio, eu acho que existe uma preocupação do presidente de passar uma tranquilidade de que ele, né, é um presidente que já está idoso, de que ele tem plena capacidade mental de seguir tocando o governo dele. Então, assim, também me questiona a sinalização que ele passa. Desejo todas as melhores para o presidente Lula, mas a gente sabe que o mercado preferiria muito mais um presidente com as ideias do Alckmin do que do presidente Lula. Então, eu acho que tem toda uma sinalização ali que ele precisa passar para a sociedade. Mas, assim, realmente é uma situação crítica, né? Se acontece alguma coisa com ele, a gente tem que passar por mais uma burocracia. Exatamente. Veja, eu sei que muita gente não gosta do Lula, mas a gente tem, né, como bons cristãos que somos, a gente não deseja mal para ninguém. Saúde, acho que a pessoa, para travar o bom debate, ela tem que estar em pé. Só que a gente tem que olhar também por interesse do Estado, interesse do Estado brasileiro. Então, assim, as coisas não podem ser misturadas, tá? Então, assim, a saúde de um presidente da República não pode ser obliterada do debate, não pode ser maquiada mais uma vez. E aqui se coloca um questionamento, você citou aí o mercado, Carol, porque nós tivemos, de fato, até uma reação, né? Reação do dólar, reação da Bolsa a esses anúncios. Vai ter nova cirurgia, não sei o quê. Então, assim, que é absolutamente natural. O mercado financeiro, especialmente, ele trabalha na base também de cenários, né? Na especulação de cenários vindouros. Então, só que a gente falando de cenário vindouro, a gente tem que olhar o que a saúde do Lula representa em termos também de sucessão para 2026. Será que o Lula tem condições de saúde para fazer um sucessor, para concorrer a uma reeleição? Por favor, Luan. Então, independente do cenário, de como que ele vai sair, né? Até porque o cenário base é que ele vá se recuperar. Mas o que nós estamos percebendo é que a eleição do Biden já foi um indicativo disso, que um presidente que já está ali à beira das suas 8 décadas de idade, que
traz esse questionamento de saúde, ele estando à frente do estado mais importante aí da América Latina, mas a gente tem uma certa antecipação das eleições de 2026 desse tema da saúde do presidente Lula. Já vinha acontecendo, mas em virtude do acidente doméstico e dos procedimentos cirúrgicos que ele tem que fazer agora, isso vai permear até as eleições de 2026, a não ser, e aqui eu vejo isso como um cenário improvável, que a liderança do PT indique que ele não vai concorrer à reeleição, coisa que é o cenário base. Então é um efeito complicador a mais, Cláudio. Quer comentar? Não, posso comentar com o maior prazer. Bom, de fato, 26 está sendo antecipado cada vez mais, né? Nós tivemos aí a pesquisa da Genial Quest divulgada ontem, mas a gente tem observado alguns fatores, né? O anúncio do pacote de gastos, ele não ter sido feito pelo presidente da República, ter sido executado pelo seu ministro da Fazenda, num afã soando até de forma presidenciável. A pesquisa Genial Quest indicando hoje Fernando Haddad como um possível sucessor do presidente Lula, não à toa, até quando o Lula não pôde disputar a eleição em 2018, Haddad disputou a eleição em seu lugar, já coloca aí no plano geral discussões sobre a sucessão presidencial. É natural, o Brasil ele continua. Importante, eu invoco novamente a mesma questão. Existe uma série fictícia do início dos anos 2000 chamada The West Wing, mostrava os bastidores do poder na visão hollywoodiana. Ficcional, né? Ficcional. De um presidente democrata americano. E num dado episódio, a filha do presidente é sequestrada, né? E o presidente ele tem a seu serviço o FBI, ele tem toda a inteligência, a CIA, né? Para investigar o sequestro da filha. Ele acaba tendo de invocar a 25ª emenda para não confundir as suas situações pessoais com a situação do Estado. Então aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande, enquanto em outros países você tem um respeito à separação de relação pessoal e relação de situação de Estado, aqui no Brasil isso se confunde muitas vezes. É preciso que o presidente Lula tenha plena recuperação. A gente não sabe também quanto tempo vai levar, se o presidente será submetido a novos procedimentos ou não, mas que a máquina brasileira ela não pode parar, ainda mais no momento em que a gente está, e certamente a gente vai debater daqui a pouco a reforma tributária e outras questões como o pacote, o anúncio do corte de gastos, enfim. A máquina brasileira ela continua, né? A sociedade brasileira clama por mudanças e clama por necessidades reais. Então, no seu dia a dia, o Brasil ele não pode parar em função da situação médica do presidente da República, até porque existe um vice-presidente da República ali, caso aconteça alguma coisa, mas para ocupar as suas funções. Eu acho que tem uma outra questão que é levantada num momento como esse, viu, Carol? Que é o presidencialismo, né? A gente tem um sistema que ele não está de acordo com a Constituição, uma Constituição parlamentarista, um sistema presidencialista de governo, e a gente vive essa esquizofrenia agora acentuada pelo ativismo judicial do STF. O Juan citou aqui, né, papéis, né? O vice como presidente do Senado, a gente vem discutindo sobre quais funções realmente o presidente deve exercer, né? Porque será que um presidente, um chefe de Estado, ele deve ficar dedicado a questões partidárias como liberação de emendas? A gente está discutindo nesse momento isso, quer dizer, o sujeito está sendo internado e ao mesmo tempo discutindo liberação de emenda. Quer dizer, não faz o menor sentido, na minha opinião, não faz o menor sentido. Eu acho que presidente da República tinha que ter um papel, tinha que se preocupar com questões de Estado, né, questões ali da soberania nacional, né, segurança política externa, como é lá nos Estados Unidos, inclusive, e deixar essa politicagem, né, o dia a dia da política partidária no Congresso e tal, para um primeiro-ministro ou para um vice-presidente, ou não importa. Quer dizer,
a gente precisa na própria discussão sobre o papel também do STF, né, como uma corte estritamente constitucional, a gente também, eu acho que tem que rediscutir os papéis do próprio presidente da República, do Executivo, dentro justamente de uma reforma do Estado que a gente precisa debater de forma séria. Eu acho que essa é uma oportunidade também para trazer experiências bem-sucedidas, entender o que está de errado, fazer um diagnóstico do que está de errado no nosso sistema e sugerir mudanças. Pode ser que esse não seja o momento adequado, mas é um debate que precisa ser amadurecido também. Perfeito. Eu falo muito isso, que no Brasil quem manda é o Congresso e não o presidente, né? A população média, assim, o eleitor que não entende muito de política, tem essa falsa percepção de que o chefe do executivo serve para o presidente, serve para o governador, serve para o prefeito, ele é Deus. Mas, na verdade, nenhum presidente no Brasil governa sem o Congresso. E hoje a gente tem uma nova modalidade que você precisa governar fazendo um acordo com o STF também, que era uma coisa não tão... do dia a dia da política brasileira da época da nossa Constituição. Mas a nossa Constituição engessou. A gente tem hoje uma parte da verba, né, do Executivo que já é, né, uma destinação constitucional, é pouco que sobra de discricionário, e tem uma parte substancial do orçamento do governo que é distribuída via emendas. A gente falou bastante disso aqui essa semana, e talvez, para mim, esse é um dos pontos mais importantes da política hoje. A gente teve o Flávio Dino, o ministro do Supremo, se metendo nas regras de transparência. Eu discordo disso precisar parar no STF, mas, ao mesmo tempo, eu não via outro jeito, porque o Congresso não vai cortar na própria carne. A gente falou aqui bastante da PEC alternativa de austeridade fiscal que sequer foi pautada, né, que corta ali as emendas. Eu duvido que seja pautada, talvez um dos assuntos seja esse das emendas, e o que o Lula fez foi uma pedalada jurídica, né? A gente viveu a pedalada fiscal, agora a gente está vivendo a pedalada jurídica, que ele fala, eu até anotei porque isso aqui ontem para a gente falar e não conseguiu falar, ele botou o artigo 17 do decreto que ele fez para liberar as emendas, fala que você precisa de uma apresentação de um plano de trabalho, que é uma condição prévia para a utilização do benefício, ou seja, para poder liberar as emendas. E aí ele coloca um parágrafo segundo que fala que a inobservância acarretará a suspensão de novas transferências. Quer dizer, você precisa de transparência, mas se não tiver, não tem problema, você só não vai receber no futuro. Essas emendas agora que estão sendo, né, que estão ali na mão do presidente da República para liberar o ajuste fiscal, já vai ser liberada por um decreto, atropelando a decisão do Flávio Dino, né? Então é uma mistura ali complicada da política brasileira.